Mari, eu vou colocar essa exposição, acho que fica mais fácil. Então vamos lá. Quando a gente fala na massa molar ou na massa molecular, número de mols do elemento, número de átomos, a gente está falando da mesma coisa, só que expressando de maneiras diferentes. Então, o mol é a unidade da química. O que que ele significa? Ele significa que naquela quantidade de matéria, né, então, só voltando, quando eu falo em massa molar, quando eu falo em número de mols, quando eu falo em número de Avogadro, eu estou escrevendo e falando de maneiras diferentes a quantidade de massa. Então, tudo isso são medidas de quantidade de massa. Então, a massa molar é o número de Avogadro e a massa, dos elementos nada mais são do que formas de eu indicar a quantidade de matérias de 1 mol. Quanto que é 1 mol? É o 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu falo em massa molar, eu estou dizendo essa quantidade de matéria em gramas. E quando eu estou falando em mols, eu estou falando nessa unidade de medida como se fosse a dúzia, né? Então eu falo uma dúzia, 12, meia dúzia, 6, 2 dúzias, 24. O mol é para me indicar que eu tenho uma certa quantidade de massa molar e uma certa quantidade de átomos. Se eu estou falando de 1 mol, eu estou falando que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, e, por exemplo, no caso do cobre, significa que eu tenho 63,5 gramas, que corresponde a esse 6,02 vezes 10 a 23. Não sei se ficou claro. Então, aqui, nessa equivalência, o que que eu tenho? Vamos pensar na massa do meu elemento cobre, que é vamos pensar na massa molar, que é a massa de 1 mol. Então, ele tem 63,5 gramas. Então, número de mol 1 e número de átomos 6,02 vezes 10 a 23. Vamos supor que eu tenha 2 mols. Então, eu vou ter uma massa que vai ser o dobro do 63,5. Então, vai ser, arredondando a conta aqui, vai ser 127 gramas, 2 mols, e aí eu vou ter 2 vezes o número de átomos. Então, vou ter 12,06 vezes 10 a 23. Então, quando eu tenho um exemplo de transformação, eu vejo o que que o exercício está pedindo. Então, por exemplo, nesse exemplo, ele quer saber quantos mols e quantos átomos de mols estão presentes em 3,05 gramas de cobre. Então, no primeiro, ele quer saber quantos mols que eu tenho em 3,05 gramas. Qual que é a relação que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a relação que em 1 mol eu tenho 63,5 gramas. Então, em 3,05 gramas, eu vou ter X. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nessa apresentação para você. Deixa eu só mudar o modo de apresentação. Que aí ela volta. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui onde eu estava. Aqui, então, quantos mols, né? Então, qual que vai ser a relação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a relação do cobre. Então, eu tenho 1 mol, que ele tem uma massa de 63,5 gramas, que isso foi dado. Aí ele quer saber quantos mols, então X, porque lembra que unidade de medida embaixo da mesma unidade de medida, está presente, contém 3,05 gramas. Então, a minha relação sempre vai ser a molar de 1 mol, que contém uma massa de 63,5 gramas. Então, 3,5 gramas vai ter X mols. E aí, com isso, esse X, a gente faz a conta, que vai ser o quê? 3,05 dividido por 63,5. Então, meu X vai ser igual, deixa eu
Vou fazer a conta aqui rapidinho. Três vírgula zero cinco dividido por 63,5 vai dar 0,048 mols. Então, você respondeu a primeira pergunta, que foi isso daqui. Aí ele quer perguntar quantos átomos de cobre estão presentes nessa amostra. Posso fazer de várias formas. Uma delas, eu vou colocar aqui, a que eu gosto de fazer. Então, qual que é essa? A gente vai usar a mesma relação molar, só que agora ele quer saber quantos átomos está presente nessa massa. Então, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar quantos átomos, que é isso daqui, e vai utilizar massa. Massa, a relação é de quem? Da massa molar. Então, de novo, a gente vai partir do quê? De massa e vai relacionar com o número de átomos. Ele quer saber o número de mols? Não, porque o número de mols a gente já resolveu. Então, ele quer saber quantos átomos. Qual que é o meu parâmetro? Que em 63,5 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10, vou colocar aqui, elevado a 23 átomos de cobre. Ele quer saber, então, em 3,05 gramas, quantos átomos tem. Percebe que eu usei a mesma relação, ó? Usei aqui essa minha régua, só que eu usei a massa molar, porque o dado que ele me fornece é em gramas, e ele quer saber o número de átomos. Então, é isso que eu vou calcular. Deixa eu achar um espacinho aqui. E aí, então, calculo o x. O x vai ser o quê? O x vai ser igual a 3,05 gramas vezes os 6,02 vezes 10 a 23. Isso daí dividido por 63,5 gramas. E aí, o meu x vai ser igual, deixa eu fazer uma continha rápida aqui. A gente vai ter o 3,05 vezes o 6,02 igual dividido por 63,5, que deu 0,28, verdade, 10 elevado a 23, o quê? Átomos de cobre. Então, é sempre bom a gente fazer a pergunta do que nós estamos calculando, porque aí a gente consegue responder e ver se a resposta tem sentido. Então, por exemplo, você perguntou em mols. Tem sentido eu ter uma resposta de 0,29 vezes 10 a 23 mols? Porque é um número extremamente grande. Então, não tem muito sentido. Então, a gente consegue também verificar se essa resposta que a gente obteve está correta. Então, por exemplo, 3,05 gramas tem sentido uma resposta de 0,048 mols? Tem sentido, porque 1 mol era 63,5. Será que está resolvendo? Eu vou mandar esse vídeo para você e aí você vê se ajudou em alguma coisa. Se não, você me fala novamente. Então, aqui o que está em verde, você calculou a quantidade de mols, e o que está em vermelho foi a quantidade de mols que você calculou, certo? Espero que tenha aparecido lá.